Oi pessoal, então hoje eu vou fazer uma coisa diferente, não vai ser um vlog, não vai ser nada disso. Eu vou fazer o meu resumo, como é que chama? Fazer o meu review sobre o livro Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Então, gente, esse livro, ele é, assim, eu acho que é para as pessoas relacionadas mesmo. Ele conta a história em um mundo meio diferente, em que existe uma central da morte. O que seria uma central da morte, Yara? É uma empresa que, de alguma maneira, que a gente não liga muito quando termina de ler o livro, sabe quando as pessoas vão morrer. Então, tipo, no dia da sua morte, entre meia-noite, eu acho que umas 2 horas da manhã, essa central da morte liga pra você e te avisa, tipo, você vai morrer hoje. Daí você tem esse dia todo pra poder fazer o que você sempre quis fazer e tudo mais. Daí essas pessoas que a central da morte liga pra elas são terminantes. E daí a história gira em torno de 2 terminantes, que é o Mateu, que seria o personagem principal da história, e o Rufus. Eles dois são totalmente diferentes, de mundos totalmente diferentes, e eles se encontram num aplicativo chamado Último Amigo. Último Amigo é um aplicativo em que terminantes ou não terminantes entram para poder terem uma pessoa ali com você no dia da sua morte, quando você não tem ninguém às vezes. E daí o Mateu, ele é um menino assim muito introvertido, muito tímido, muito medroso. E a gente vê o Rufus, que é totalmente ao contrário. Ele é mais extrovertido, mais louco pela vida, assim, tipo, faz várias loucuras na vida. E o Mateu, tipo, é contrário disso. Ele não faz nenhuma loucura, nunca fez e tudo mais. Daí, o Mateu, no momento, quando ele recebe a ligação, ele tá sozinho, porque a mãe dele morreu quando ele era muito pequeno e o pai tá em coma no hospital. O pai não recebeu a ligação da central da morte, mas tá lá em coma, o que quer dizer que qualquer hora ele pode acordar ou receber a ligação e já vai morrer, assim, sabe? Só que aí o pai dele tá lá em coma no hospital e ele tá sozinho em casa. E ele recebe a ligação e ele fica meio perturbado, né? Quem não ficaria? Pois é. Daí o que ele faz? Ele pensa que vai ficar trancado em casa, não vai fazer nada assim. Ele tem medo do que pode acontecer se ele sair de casa, ele tem medo do que pode acontecer a qualquer momento, porque ele vai morrer nesse dia. Daí ele entra nesse aplicativo, o Último Amigo, e encontra o Rufus. A situação do Rufus, que ele recebeu a ligação enquanto ele tava batendo mesmo, batendo no namorado da ex-namorada dele. Enfim, tem toda uma questão aí deles dois e tudo mais, e ele recebe essa ligação. Daí, o que ele faz? Ele vai correndo pra casa, né? Ele é adotado. Então, tem outras crianças adotadas que são os amigos deles, que ele chama de... Não é criança mais, né, gente? Eles têm 18 anos, se eu não me engano. E eles têm o clubinho deles lá, eles se chamam de Plutões. Daí, tem o Tagoi, tem o Rufus e tem o... Enfim, são 3. Aí tem a querida, que era a namorada do Rufus, que saiu da casa, enfim, e arranjou esse outro namorado, que é quem o Rufus tá batendo.
Daí ele corre pra casa, junta todo mundo e faz tipo um funeral pra ele. Daí ele chama a Aimee, né, que é a ex-namorada dele. E a Aimee traz o namorado. Que menina boa. Traz o namorado que acabou de ser espancado. E o namorado chama a polícia, obviamente. Daí ele tem que sair fugido. E ele sai no meio da rua com a bicicleta dele, fugido da polícia. E ele resolve entrar nesse último amigo. E é quando eles dois se encontram, o Matteo e o Rufus. Daí é o Rufus é o Rufus que vai atrás dele, lá na casa dele, do Matteo. E eles, depois de muita conversa, muito convencimento, o Rufus consegue tirar o Matteo de casa. Aí eles, durante toda a história, eles vão a vários lugares. Durante todo o livro, eles vão vivendo experiências juntos. Tipo, lugares que eles quiseram ir, falar com pessoas que eles quiseram falar o tempo todo. Essas experiências. E eles acabaram se conhecendo bastante também, né? Porque eles fizeram tudo isso juntos e tudo mais. Aí eles acabaram se conectando de uma certa forma. E no final do livro, se você não quer spoiler, você não devia ter clicado nesse vídeo. O Matteo é gay e o Rufus é bi. Então eles acabam se apaixonando um pelo outro. Daí é muito bonito ver o último momento deles, que é triste, mas é bonito ao mesmo tempo. Eles estão depois de... Ai, gente, aconteceu tanta coisa. Eu não vou falar tudo, porque senão eu vou falar o livro todo. Mas aconteceu tanta coisa. E no final do livro, vou passar já pro final, eles estão lá na casa do Matteo. Voltaram pra onde tudo iniciou. Eles estão lá na casa do Matteo. Eles estão juntos na cama. Não tem nada disso que vocês estão pensando. Eles só ficam lá juntos e falam, tipo, a gente vai ficar aqui na zona segura, onde nada pode acontecer. Isso já é, tipo, 10 horas da noite. 10 para mais horas da noite do dia da morte deles. Então eles têm, tipo, 2 horas ali juntos. Até que o Rufus acorda. Ele acorda com um cheiro de fumaça muito forte. E ele encontra o Matteo morto já. Daí é muito triste ver, sabe, toda... A gente se conecta, sabe? Dá até vontade de chorar. Com a situação, com o momento que eles estão ali. E no final de fato, em que o Rufus vai pro hospital contar, que o pai do Matteo tá em coma, mas contar como ele foi corajoso durante o dia, sabe? Durante toda a jornada, de tudo que eles passaram, de como o Matteo evoluiu, de como o Matteo se descobriu e foi quem ele sempre quis ser. E eu achei muito lindo essa parte. E daí chega a hora do Rufus. Não fala exatamente o Rufus morreu, mas dá a entender, né? Porque os dois morrem no final. Daí o autor, tem uma nota do autor que ele fala uma coisa que eu quero ler pra vocês, que é muito... me pegou. Daí tomara que pegue vocês também. Vamos ler? Toda vez que estou super nervoso pra fazer alguma coisa, como cantar na frente dos meus amigos porque minha voz é horrível, ou dar o primeiro passo pra flertar com um cara bonitinho, ou fazer uma corrida com obstáculos nas alturas, eu me pergunto: quando eu estiver no meu leito de morte, eu vou me arrepender por não ter feito isso? E na maioria das vezes, a resposta é sim. Então eu canto mal, chamo os caras bonitinhos para um encontro e aguento firme enquanto faço tirolesa de uma árvore para outra. Quando estiver no meu leito de morte, quero estar em paz com a maneira como vivi.
isso é só um pedacinho de como a minha jornada se tornou muito mais corajosa por causa de Mateu e Rufus. Então sim, talvez o título tenha estragado a experiência de leitura para algumas pessoas, não para mim, né? Porém, na verdade, tenho um spoiler muito maior para todo mundo. Todos vamos morrer no final, cada um de nós. Porém, mais uma vez, o jeito como morremos, ou o fato do que vamos morrer, não é o que importa. Não posso responder a próxima pergunta, mas espero que ela fique na sua mente em todos os dias. Como nós vivemos? Fiquem com essa reflexão. Como nós vivemos? E por que esse livro me pegou tanto? Vamos lá. Eu escrevi tudo aqui. Tá escrito. Vou falar aqui do meu jeitinho pra vocês. Então, esse livro me levou a refletir sobre a vida. Então, quando a gente fala sobre morte, é sempre um tabu, né? Tipo, se você falar sobre morte, você vai atrair a morte. Mas eu acho que não. Eu acho que quando a gente fala sobre a morte, a gente reflete sobre a nossa vida. Sobre como a gente vive, se o que a gente tá vivendo tá valendo a pena. Se, sabe, é muito intenso falar sobre a morte. É tipo o Mateu, ele só depois dele saber que ele vai morrer, nesse dia, é que ele começou a viver. Então, se a gente tem a noção de que a qualquer momento a gente pode morrer, vamos viver, galera. É sobre isso, entendeu? Vamos viver. Pra que ficar se preocupando com a opinião dos outros? Pra que ficar se prendendo, se podando por causa das outras pessoas, sobre o que vão pensar, o que vão fazer? Não importa, vamos viver o que a gente quer viver. Vamos ser quem a gente quer ser, porque a gente não tem a central da morte pra ligar pra gente no dia da nossa morte pra gente saber que a gente vai morrer. Pode vir a qualquer momento, sabe? Então, é isso, vamos viver o que a gente quer viver, não vamos nos prender. E eu falo de um lugar muito que me pega muito, porque quando eu tava lá em Palmas, eu tava vivendo num lugar que eu não queria estar, eu tava presa numa vida que eu não queria pra mim. E a virada de chave que eu tive foi a oportunidade de vir pra São Paulo. E eu só comecei a ler esse livro quando eu estava aqui em São Paulo. Então eu acho que eu peguei mais esse lado pra mim. Mas eu acho que se eu tivesse lido antes, teria me pegado de uma outra maneira, em que me faria viver de uma outra forma. Não sabemos, mas estou aqui, né? Então é isso. Então, se você quer refletir um pouco sobre a vida, se você quer refletir um pouco sobre a vida, é bom, né? Mas se você quer ter uma virada de chave diferente, eu acho que esse livro é muito importante pra isso. Os dois morrem no final. Não é sobre os dois morrerem no final, mas é sobre a jornada. A jornada dos dois, a evolução e tudo que eles viveram. E eu vou guardar esse livro, assim, num lugar muito especial na minha cabeça, sobre tudo isso. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Beijos. Até o próximo review de alguma coisa, que eu não sei ainda o que vai ser. Eu tenho vários reviews aqui escritos. Cada cor é uma coisa e, tipo, de várias coisas diferentes. Daí eu não sei se eu vou fazer vídeo de tudo, mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e até um próximo vídeo.